O peróxido de hidrogênio mata o mofo negro pela raiz em 60 segundos, enquanto a água sanitária o alimenta. 7 em cada 10 lares têm mofo agora mesmo, e a conta da remoção custa em média US$ 2.300. A solução existe desde 1952, e uma indústria enterrou o nome. Todas as lojas de ferragens dos Estados Unidos vendem água sanitária como eliminador de mofo. O rótulo diz que funciona. As empresas de limpeza o recomendam e seu locador jura que é o melhor. Mas aqui está a parte que nenhum deles te dirá. A água sanitária é 94% água e apenas 6% dessa garrafa é hipoclorito de sódio, o agente matador real. E o hipoclorito de sódio tem uma falha fatal, porque suas moléculas são grandes demais para penetrar superfícies porosas. Pense em onde o mofo realmente vive na sua casa. É o gesso, o rejunte, a estrutura de madeira atrás do chuveiro, as placas do teto do banheiro e a junta de borracha da porta da máquina de lavar. Cada uma dessas superfícies é porosa, e todas têm canais microscópicos que se aprofundam sob a superfície. O mofo não fica em cima de nada. Seu sistema de raízes, chamado hifas, se entrelaça nesses canais como dedos cavando na terra. Quando você borrifa água sanitária em uma parede com mofo, o cloro fica na superfície e evapora em minutos. Mas a água, esses outros 94%, é absorvida diretamente através do material poroso e chega às raízes. Você acabou de dar ao mofo exatamente o que ele precisa para prosperar. Umidade gratuita absorvida diretamente em seu sistema de raízes por você, com seu próprio borrifador. 0%. Essa é a quantidade de cloro que realmente chega ao sistema de raízes em um gesso poroso. 100% da água chega. Você não está matando o mofo, está alimentando-o. E a indústria da limpeza sabe disso desde o início da década de 1950. Fica pior. Cada vez que você aplica água sanitária em uma superfície porosa, o cloro reage com o material orgânico dentro do próprio mofo. Essa reação produz clorofórmio e uma classe de produtos químicos chamados trihalometanos. A Agência de Proteção Ambiental classifica ambos como carcinogênicos. E aquele cheiro forte que faz seus olhos lacrimejarem quando você borrifa água sanitária em uma parede com mofo, a maioria das pessoas pensa que significa que a água sanitária está trabalhando duro. Não está. Esse cheiro é a reação do clorofórmio. Você está literalmente inalando um subproduto de uma arma química controlada em seu próprio banheiro todo domingo de manhã, enquanto o mofo abaixo ri de você. A água sanitária também queima as roupas, corrói o metal e danifica seus pulmões com o tempo. É comercializada como uma solução doméstica porque é lucrativa, não porque é segura. Portanto, a armadilha da água sanitária não é apenas inútil contra o mofo, mas prejudica ativamente a pessoa que a borrifa. E o mais incrível de tudo isso é que a resposta esteve a 2 prateleiras de distância o tempo todo. Uma garrafa de plástico marrom barata, pela qual a maioria das pessoas passa sem nunca pensar nela como um eliminador de mofo. A razão pela qual funciona se resume a um fato molecular que quase ninguém fora da química entende. As moléculas de peróxido de hidrogênio são aproximadamente 1/10 do tamanho das moléculas de hipoclorito de sódio. Esse simples fato muda tudo. Enquanto a água sanitária fica impotente na superfície, o peróxido de hidrogênio a 3%, a mesma garrafa marrom que você pode comprar em qualquer farmácia por $2, é absorvido diretamente no material poroso. Ele chega às raízes das hifas, que a água sanitária não consegue tocar. E, uma vez lá embaixo, faz algo que a água sanitária não consegue fazer de jeito nenhum. Oxida o mofo de dentro para fora. A oxidação em nível celular destrói a parede celular do fungo. A estrutura das hifas entra em colapso e a colônia morre, raízes e tudo, em menos de 60 segundos. Sem esfregar a superfície, sem esperas de 2 semanas, sem ressurgimento, sem retorno. Só é preciso um esporo de mofo negro que pousa em uma parede úmida com 60% de umidade, se torna uma colônia de 2 milhões em 72 horas. O peróxido de hidrogênio interrompe a reação em cadeia na primeira hora, e a água sanitária nem consegue alcançá-la. Quando o peróxido de hidrogênio se decompõe,
Os únicos subprodutos são água e oxigênio. Isso é tudo. Sem carcinógenos, sem vapores, sem necessidade de enxaguar. Compare isso com a água sanitária, que deixa compostos orgânicos clorados que permanecem por horas. O peróxido mata o mofo e depois desaparece no ar, deixando uma superfície limpa e um ambiente respirável. É a química desinfetante mais limpa de todo o corredor de produtos domésticos. Então, se uma garrafa de $2 de peróxido do supermercado mata o mofo permanentemente, por que todos os corredores de limpeza nos Estados Unidos promovem a água sanitária em seu lugar? A resposta está no calendário. Após a Segunda Guerra Mundial, a indústria química americana deu uma guinada radical. O peróxido de hidrogênio tinha sido o desinfetante de feridas padrão nos hospitais de campanha durante ambas as guerras mundiais, e o tratamento de superfícies padrão nos livros didáticos de ciência da construção de meados do século. Era barato, abundante e eficaz. Mas o barato não é lucrativo. Em 1952, as principais marcas de limpeza lançaram linhas de produtos à base de amônia e cloro que precisavam ser reaplicados a cada 2 semanas. O peróxido de hidrogênio não. Portanto, os orçamentos de marketing foram destinados aos produtos que faziam os clientes voltarem à loja. O peróxido foi expulso da categoria de desinfetantes domésticos e confinado ao corredor de cuidados com ferimentos, onde ainda se encontra hoje, rotulado erroneamente como nada mais do que um item de primeiros socorros. Esse é o enterro. Um parágrafo de estratégia de marketing em 1952 e 3 gerações de americanos foram treinados para borrifar água sobre um problema e chamá-lo de solução. Mas matar o mofo é apenas metade do trabalho, porque se você fosse embora agora e desse por encerrado, cada esporo suspenso no ar do seu banheiro pousaria na mesma parede e começaria todo o ciclo novamente em uma semana. A outra metade da solução é garantir que nada volte a crescer e custa outros $2 de um corredor diferente que quase ninguém associa ao mofo. Esse segundo produto químico é o bórax, borato de sódio. Você o encontrará no corredor da lavanderia por cerca de $5 a caixa, e uma caixa rende dezenas de tratamentos. Quando você dissolve uma xícara de bórax em um galão de água quente, cria uma solução que marca 9,5 na escala de acidez. Isso é agressivamente alcalino, e o mofo não consegue sobreviver acima de 8 nessa mesma escala. Sua maquinaria celular desliga, seus sistemas enzimáticos colapsam e o organismo morre dentro de suas próprias paredes celulares em colapso. Quando essa solução de bórax seca sobre uma superfície tratada, deixa um fino resíduo mineral cristalino. Esse resíduo permanece alcalino indefinidamente. Não sai com enxague. Não precisa de reaplicação. O bórax seco cria uma barreira alcalina permanente em cada superfície tratada, e cada esporo de mofo transportado pelo ar que pousa nessa superfície morre ao contato. Os cientistas chamam isso de efeito fungistático. Não apenas mata o mofo existente, mas bloqueia o enraizamento de novos esporos. A Agência de Proteção Ambiental testou isso diretamente. Uma solução de bórax a 2,5% não apenas retarda o crescimento de mofo ou o reduz, mas inibe completamente todo o crescimento novo. Ponto final. O mesmo composto tem sido usado como pesticida natural por mais de um século, controlando formigas, cupins e insetos domésticos com o mesmo princípio fungistático. É um dos antimicrobianos não tóxicos mais estudados na química e custa menos por galão do que água engarrafada. Portanto, quando você combina os dois, peróxido e bórax, obtém um golpe duplo que nenhum spray de mofo comercial pode igualar. O peróxido oxida a colônia existente e chega às raízes através do material poroso. O bórax seca formando uma barreira alcalina permanente que bloqueia cada novo esporo que pousa. O primeiro produto químico destrói o que já está lá. O segundo produto químico garante que nada retorne. Custo ativo total cerca de $4 por tratamento. Agora pense na matemática por trás de tudo isso. O mercado mundial de remediação de mofo vale mais de $6 bilhões por ano. A remoção profissional média custa $2.300. Casos graves em sótãos e porões variam entre 10 mil e 30 mil.
Sua garrafa de peróxido de $2 e sua caixa de bórax de $5 alcançam o mesmo resultado químico em infestações pequenas e médias. Essa indústria cobra centenas de vezes mais exatamente pela mesma química fundamental. Não há lucro em um problema que é resolvido de uma só vez. Assim, a química permanece enterrada e as contas continuam chegando. Mesmo se você tratasse cada parede da sua casa com peróxido e bórax esta noite, o mofo voltaria em 30 dias. E quase ninguém entende o porquê. A razão não tem nada a ver com a química, mas com a física. Os esporos de mofo estão em toda parte, flutuando no ar externo em concentrações de milhares por metro cúbico. Eles entram na sua casa através de janelas, portas e seu sistema de ventilação a cada hora do dia. Você nunca os eliminará do ar interior, e esse nunca foi o objetivo real. A única coisa que determina se esses esporos colonizam seu lar é a umidade. O mofo precisa de uma umidade superficial superior a 60% para germinar. Abaixo de 60%, os esporos pousam nas suas paredes e morrem. Eles não conseguem estabelecer raízes. A física não permite. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não sabe. Suas paredes não precisam de um vazamento para atingir esse limite de 60%. Elas ficam úmidas apenas pela condensação. O ar quente e úmido encontra uma superfície mais fria e o vapor de água se transforma em líquido. Essa é a armadilha do ponto de orvalho. O espelho do seu banheiro fica embaçado após o banho, mas a mesma condensação está ocorrendo dentro das suas paredes, onde você não pode ver. O mofo começa a crescer em um prazo de 24 a 48 horas. Esta é a razão pela qual banheiros, porões e paredes externas são sempre os piores pontos críticos. Eles têm as maiores diferenças de temperatura entre o ar quente e a superfície fria. A parede está vertendo umidade sobre si mesma a cada hora, a cada dia, e você nunca vê sequer uma gota. A Agência de Proteção Ambiental estima que a exposição ao mofo em ambientes internos causa 4,6 milhões de casos de asma nos Estados Unidos todos os anos. Isso não é um problema cosmético. É uma crise de saúde pública que se esconde atrás da cortina do chuveiro. A solução completa leva 15 minutos e custa menos de $5 no total. Borrifre peróxido de hidrogênio a 3% em cada mancha de mofo visível e deixe agir por 10 minutos. Siga com uma solução de bórax para selar a superfície contra futuras colonizações. Ligue o exaustor do seu banheiro por 15 minutos após cada banho. Envolva seus canos de água fria com isolamento de espuma de $2 de qualquer loja de ferragens, porque canos frios sem isolamento condensam a umidade 24 horas por dia e alimentam um mofo que você nunca verá. Essa é a solução completa do início ao fim. $2 de peróxido e 5 de bórax que duram um ano inteiro, sem contas recorrentes e sem vapores de clorofórmio. A parede que tentou te envenenar acabou de se tornar sua superfície mais limpa. Se um líquido de $2 pode matar o mofo para sempre, espere para ver o que um pó de $7 fez a uma unidade de ar-condicionado de $3.000, usando a mesma física molecular em um problema completamente diferente. Esse vídeo está bem aqui. Se esta revelação mudar sua forma de ver os perigos ocultos em sua casa, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos descobrindo a história e a ciência que tentaram enterrar durante décadas. Proteja sua família e recupere seu ambiente. O próximo tesouro de conhecimento se abrirá em breve.